Namaskar. Quando você assiste a programa de super cérebro e vê alguém memorizando milhares de números em segundos, você acha que aquele é um superpoder de outro mundo, né? Mas se eu te dizer que a mesma máquina cerebral que faz aquele cara ser gênio, é a mesma máquina que faz você ficar viciando em rola do celular e te obriga a escolher a pessoas erradas no amor. Não tem mágica. Existe mecanismo chamado percepção e memória, que rege desde a inteligência genial até as nossas maiores autossabotagem no dia a dia. Hoje, segundo vídeo sobre capítulo 9 da psicologia de yoga, nós vamos direto para a prática. Vamos decifrar os patterns no cérebro. Você vai entender a ciência por trás do porquê recaídas como acontecem. Porque é tão difícil mudar o hábito ruim depois de adulto. E como a meditação pode reconfigurar o seu cérebro para você parar de atrás o erro e começar atrás a cura. Se você não assistiu a parte 1, capítulo 2, onde explicamos a base teórica e o fenômeno da folha de lótus, eu recomendo fortemente que assista depois. Mas agora vamos direto ao ponto. Vamos entender como a mente assume o comando da matéria e começa a desenhar o nosso destino no piloto automático. Você já parou para se perguntar por que nós, seres humanos, temos essa tendência de preferir o que é familiar, o que é conhecido, em vez do que é novo? Porque tanta gente ama usar roupas velhas e desbotadas, ou prefere fazer o mesmo caminho de sempre, mesmo sabendo de abrir uma rua nova, mais rápida e bonita. A resposta está no instinto e sobrevivência no cérebro. Baseado nesse mecanismo, no capítulo 9, o que é familiar significa que a mente já tem arquivo ativo, que no sânscrito chamamos de smriti, para usar como comparação. Quando o cérebro encontra isso, ele não precisa gastar energia processando, comparando ou se defendendo. O que é família traz uma sensação de segurança e gasta menos combustível mental. O ser humano, por instinto, tem medo de novo, né? Porque o novo obriga a mente a ligar sistema complexo de análise, sem saber de aquilo é perigoso ou não. Nós somos viciados no que é velho, na rotina, simplesmente porque a nossa mente ama a segurança e preguiça das vibrações antigas. Esse ciclo cria os nossos hábitos automáticos. Sabe quando você ouve uma música animada e sem perceber o seu pé começa a batucar no ritmo? Ou aquele exemplo clássico dos fanáticos do futebol. O cara tá sentado na frente da TV assistindo ao jogo
E na hora que o atacante vai chutar pro gol, o torcedor dá chute no ar, né? Por nada, como se estivesse no campo. Às vezes, isso acontece até dormindo. O cara sonha que está jogando bola e dá chute de verdade na cama. E sobra para quem está dormindo no lado. O vício que fica rolando no YouTube, ao Instagram, o vídeo curtos, hoje em dia funciona exatamente igual. Você diz para si mesmo que só vai pegar o celular para ver as horas, no automático. O seu dedo abre o aplicativo e fica rolando a tela por 2 horas. Porque o seu cérebro salva pattern, trilhas, rola a tela e igual dopamina e prazer rápido. Quando o seu corpo sente vazio ou uma solidão, a mente faz uma comparação rápida. Busca a memória daquele prazerzinho e assume o controle dos seus músculos, fazendo do seu dedo trabalhar sozinho. A ciência moderna hoje usa o termo memória muscular para explicar como o corpo repete uma ação no automático diante de estímulo. Mas Baba já estava séculos à frente quando explicou que qualquer impressão mental, quando fica muito profundo, passa a comandar o sistema nervoso. E esse mecanismo explica algo muito mais louco. A forma como escolhemos nossos parceiros amorosos. Muita gente se pergunta, porque entre bilhões de pessoas no mundo, eu me apaixonei justamente por essa e não por outra. Porque essa pessoa me trouxe sentimento de intimidade e conexão tão forte logo no primeiro encontro. A psicologia do yoga te dá a resposta. Não existe destino aleatório aqui. Isso é jogo da memória, smriti, e das marcas kármicas ou samskara. Quando você conhece alguém, as vibrações dessa pessoa, o olhar, o tom de voz, o jeito de agir, batem nos seus sentidos. Na mesma hora, a sua mente busca aquele pattern, trilhas antigo, guardado na sua infância, baseado na figura dos seus pais ou em experiências do passado, e faz uma comparação. Se essas duas frequências baterem, o seu cérebro reage no automático, criando aquela atração avassaladora que a gente chama de amor à primeira vista. Você escolheu essa pessoa porque a sua mente já tinha definido e desenhado o padrão dela antes mesmo que vocês se conhecerem. E o verdadeiro significado de vibrações iguais se atraem. A mente só conseguia assimilar aquilo que ela é capaz de recriar internamente. E essa memória muscular da mente e a explicação perfeita para aquele ditado: onde houve fogo, cinzas ficam. Ou a famosa recaída como
Você pode ter terminando um relacionamento há anos. A sua razão achar que você já superou totalmente. Mas aí, num dia qualquer, você passa por aquela rua antiga, ouve uma risada parecida, ao sentir aquele perfume específico que a pessoa usava. Bum! Do nada, um turbilhão de memórias volta com tudo. O seu coração aperta ao começar a bater acelerado. Por quê? Porque os seus sentidos captaram uma frequência que era muito íntima no passado. A mente não pede licença para a sua razão. Ela ativa o modo Smriti. Na hora, e recria exatamente o mesmo sentimento de amor e conexão de anos atrás. Essa onda mental é tão forte que domina no seu sistema nervoso, mandando uma descarga elétrica pelo corpo todo. Voltar com o ex ao sentir aquele baque não é feitiçaria. É o seu cérebro sendo refém de um circuito de memória profundo. Esse mecanismo funciona perfeitamente para os dois lados, para o amor e para o ódio. Quer ver? Imagina que você está em um lugar super tranquilo e de repente ouvir a voz aos passos de alguém que você detesta ou de alguém que te passou a pena no passado. Você nem viu o rosto da pessoa ainda, mas instantaneamente seu corpo inteiro fica tenso, o peito aperta e sobe aquele raiva incontrolável. O que aconteceu ali? A voz das pessoas era só uma onda sonora boba. Mas quando passou pelos seus ouvidos, o cérebro correu no arquivos de memórias que achou a cicatriz daquele trauma. A mente recriou toda a sensação da humilhação e raiva do passado e mandou o sinal direto para os músculos, te deixando trêmulo. E com o sangue quente, você está sofrendo e sentindo raiva no presente. Não pelo que a pessoa está fazendo agora, mas porque você está sendo punido pelo filme e sua própria mente decidiu rebrissar. E isso nos leva à resposta da pergunta mais dolorosa de todas. Por que a gente insiste em repetir os mesmos traumas e quebrar a cara do mesmo jeito nos relacionamentos? Tem gente que passa por 3, 4 namoros, né? E todos terminam exatamente igual. A pessoa é traída ou é largada no vácuo, ou cai num relacionamento tóxico e controlador. E ele se pergunta, por que eu tenho tanto dedo podre? Por que eu tenho tanto azar no amor? A filosofia de Baba arranca a máscara dessa ilusão. Isso é o seu cérebro sendo escravo de uma memória traumática. E no passado, lá na infância, vendo a frieza ou as brigas do seu país, ou no seu primeiro amor que te deixou marcas, a sua mente registrou um choque forte sobre como um relacionamento funciona.
para o seu cérebro. Aquela dor, por pior que seja, se torna a coisa mais familiar. E o cérebro associa o que é familiar com o que é seguro, porque ele já sabe como sobreviver ali. Quando você sai para o mundo, o filtro da sua mente ignora as pessoas legais e tranquilas. Porque o cérebro acha aquele estranho, sem graças, não encaixa no padrão antigo. Em vez disso, o seu radar acende e te joga direto nos braços de alguém que tem os mesmos traços tóxicos no seu passado. Você repete o erro no amor do mesmo jeito que o seu dedo abre o YouTube, Instagram, ou o seu corpo treme ao ouvir a voz de quem você odeia. 100% no automático. Você está olhando o mundo através de óculos escuro, distorcido pelas cicatrizes da sua própria mente, os seus samskaras. E esse comportamento de refém não aconteceu só no amor. É explicação para o lado mais sombrio da sociedade, o hábito de cometer os mesmos erros, ou o vício de mente e roubar. Existe aquele ditado, ladrão que rouba uma vez, rouba sempre. Papai nos alertou que quando alguém repete um erro, esse comportamento cava um buraco profundo no subconsciente, criando um padrão torto. Na primeira vez que a pessoa mente ou rouba, ele sente muito medo, o coração dispara. Mas se ela faz isso algumas vezes e dá certo, o cérebro salva um button de crime. E aí, num dia qualquer, quando ela entra num lugar e vê a oportunidade perfeita, por exemplo, um objeto de valor dando sopa e ninguém olhando, aquele estímulo bate nos sentidos e a mente corre para arquivos antigos. Sem pedir licença à consciência, a memória muscular da mente assume o corpo e a mão da pessoa vai lá e pega o objeto de forma fria e automática. Ela acha que está no comando, mas na verdade virou uma marionete da memória errada que ela mesma alimentou. Olhando por esse lado, a gente finalmente entende porque educar o caráter de uma criança desde os primeiros anos de vida é algo tão absurdamente importante. Quando a criança é pequena, a mente dela é como uma folha em branco, sem filtros ou preconceitos complexos. As ações, as palavras e comportamento dos pais e do ambiente vão ser as primeiras canetadas que vão desenhar os patterns, trilhas, os padrões de percepção dos cérebros dela. Se a gente ensina os valores certos desde cedo, estamos ajudando a criança a construir padrões limpos e focados no bem. No futuro, quando ela crescer e enfrentar as tentações do mundo, o cérebro dela vai ativar esses padrões positivos automaticamente para protegê-la. E pelo lado oposto, o mecanismo do capítulo 9 acende um sinal vermelho porque
mudar hábito ruim. Quando a gente é adulto, é uma tarefa tão difícil. Quanto de nós ficamos culpando? Porque eu sei que dormir tarde faz mal. Eu não consigo mudar. Porque eu sei que o celular me atrasa e continuo viciando. Porque eu sei que aquela pessoa faz mal e continuo correndo atrás. Olha, não se mutile a tanto. Você não conseguiu mudar, não é porque você é fraco ou incompetente. É porque você está lutando contra uma memória muscular mental que foi blindada, ele alimentada por 10, 20, 30 anos. Essa parte errada vira canhão profundo no seu subconsciente. E ele tem força para atropelar a sua razão em segundo. Por isso, para mudar hábito ruim, não adianta só fazer promessas superficiais de ano novo. É preciso processo real de cura, uma estruturação da mente através da presença e da disciplina do yoga. Meus amigos, o resumo de tudo que aprendemos no capítulo 9 nos traz desperta gigante. O seu ambiente, sua família e seus amigos moldaram o seu banco de memórias. E esses óculos das memórias, os seus samskaras, está decidindo como você enxergar e reage à vida. Se você continua olhando o mundo através das lentes deformadas dos seus traumas antigos, você vai continuar escolhendo as pessoas erradas e os caminhos errados. Mas como quebrar esse roteiro repetitivo? Como mudar a nossa visão e mudar de frequências? A resposta da yoga terapia é cirúrgica. Primeiro, mude o ambiente. Tenha coragem de se afastar do ambiente tóxico. Busque amigos que tenham uma mentalidade mais elevada para dar novos estímulos saudáveis para os seus sentidos. Segundo, abra a sua mente. Quando encontrar o novo, receba, absorva isso ativamente. Não seja uma folha de lótus impermeável que rebate e joga fora toda a energia boa ao seu redor. E terceiro, medite profundamente. Use a sua consciência desperta para mapear e encarar de frente essas partes defeituosas no seu cérebro. A meditação dia a dia é a única ferramenta capaz de limpar e curar as feridas do passado, elevando a sua energia da mente instável, smriti, para consciências inabaláveis, que chamamos de Dhruva Smriti. Quando você constrói novo sistema de valores limpo dentro de você, o seu cérebro deleta os padrões velhos automaticamente. E aí os seus óculos ficam transparentes, permitindo que você veja a realidade como ela é. Assuma o controle da sua vida e atrai as pessoas e as coisas maravilhosas que estão na mesma sintonia que a sua. E muito obrigada por acompanhar essa lição tão profunda.
se esse vídeo te ajudou de alguma forma na sua jornada de autoconhecimento e cura, deixa o seu curtir, compartilhar com os amigos e se inscreve no canal. Namaskar. Baba Namo Kevala, 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 Baba Nam Kevala, Baba Nam Kevala, Baba Nam Kevala, Baba Namo Kevala, Baba Nam